Olá! Muitas vezes tudo começa com pequenas ofensas, xingamentos. Depois, um empurrão, um tapa. E quando a mulher menos espera, a violência cresce e chega ao feminicídio. A violência contra as mulheres não acontece somente em casa, mas também no trabalho, na faculdade ou no ônibus. Mulheres lésbicas são agredidas simplesmente por serem lésbicas. A violência contra a mulher não é somente física ou sexual. Pode ser patrimonial, moral e psicológica. Para debater esse tema, eu recebo hoje as deputadas Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, e Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte. O juiz Benhur Visa, coordenador do Núcleo Judiciário da Mulher do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e a professora de Antropologia da Universidade de Brasília, Lia Zanota. Você, como sempre, é nosso convidado. Participe pelo Facebook, o Twitter ou no bate-papo aberto em youtube.com/Câmara dos Deputados. Senhoras, senhor, muito boa noite, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite para esse debate. E eu quero começar aqui a nossa conversa mostrando os números de uma pesquisa que saiu hoje. Foi uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, a pedido do Fórum Nacional de Segurança Pública. E segundo essa pesquisa, mais de 27% das mulheres entrevistadas declararam já haver sido vítimas de violência. E os principais tipos de violência que acometeram essas mulheres são esses aqui. Ofensa verbal, 21,8%, quase 22%. Ameaça de agressão, 9,5%. Amedrontamento ou perseguição, 9,1%. Batida, empurrão ou chute, 9%. E ofensa sexual, 8,9%. Então, esses são alguns dos tipos. Eu tenho uma outra arte em seguida que mostra o seguinte: o tipo de agressor nas violências mais graves que essas mulheres são submetidas. Então, a gente tem 76,4% o agressor é conhecido. 28,2% são agressões praticadas por desconhecidos. E 16,3% as mulheres não sabem ou deram outras respostas. É importante frisar que a soma dá mais de 100%. Por quê? Porque às vezes em uma agressão você tem um conhecido e dois desconhecidos, dois conhecidos e um conhecido, por isso que passa dos 100%. Então começa a nossa conversa pedindo para a professora Lia Zanota, antropóloga da Universidade de Brasília, fazer uma breve avaliação desse quadro. Professora, a gente tem uma legislação forte no Brasil, a Lei Maria da Penha já tem 12 anos, tem uma lei do feminicídio, e a impressão que a gente tem quando a gente vê o noticiário na televisão é que a violência contra a mulher não só aumenta cada vez mais, como os requintes de crueldade parece que são cada vez maiores. O que a senhora pode dizer? A violência contra a mulher, ela aparece hoje muito mais do que aparecia, mas ela já está presente na cultura brasileira, naquilo que eu chamo de uma cultura de longa duração, porque quase ninguém sabe no dia a dia, mas na época do Império, e continua na República, um homem que achasse, não precisava nem aprovar, que a mulher era adúltera, podia matar. E até 1962, os homens podiam bater para corrigir as suas mulheres, e que eles podiam também não autorizar a trabalhar, não autorizar a tirar o passaporte e não autorizar a dizer onde vai morar. Então, nós temos uma ideia que não é só da memória social, é a memória mesmo jurídica nossa. Então, é por isso que pensar os 12 anos da Lei Maria da Penha é pensar um tempo curto. Então, nós temos que pensar que a Lei Maria da Penha, ela vem para dar uma reviravolta, ela inverte uma posição de uma cultura em que teve um momento anterior, a Constituição de 89, que vai dizer que tem igualdade de gênero. Mas, então, há uma inversão bastante forte na nossa legislação, o feminicídio também. Então, nós temos uma legislação que vai à frente e que ela é muito importante. E a gente tem que lembrar também que não só é uma legislação que implica o judiciário, mas implica o executivo. Então, a implementação de todo o encaminhamento da rede não cabe só ao judiciário, cabe também ao executivo. Então, nós temos aqui uma entrada e denúncia
se a gente pensa em muitas mulheres não denunciam, mas aquelas que denunciam ainda não têm a resposta de grupos de reflexão para agressores, não têm a resposta de grupos de reflexão para as mulheres, de empoderamento das mulheres. Isso é fundamental. Então, é isso que faz. Então, eu acho que a primeira causa da manutenção da violência é uma violência de longa duração, porque a mulher é pensada ou é um objeto, o corpo que você pode passar a mão, que você pode ejacular no meio do transporte, ou é um corpo pessoa que você controla na sua casa, nas suas relações familiares. Então, isso faz com que nós temos que, a revolução cultural que nós temos que fazer é muito grande. E claro que você tem que pensar, se você não fizer uma política pública incansável na educação, não só no judiciário, na política de encaminhamento de redes de apoio, nós não teremos ainda a diminuição, mas nós já ganhamos muito. Você tem os direitos das mulheres, as mulheres defendendo os seus direitos. Doutor Benhor, o senhor que é coordenador do Núcleo Judiciário da Mulher do TJDF, que lida diariamente com isso. Essa pesquisa mostrou também, um outro dado que eu gostaria de apresentar aqui, é que 60% dos principais agressores, né, eles se dividem em 3 grupos. Quase 24% são cônjuges, companheiros ou namorados, né? Ou seja, a pessoa que tem a relação, teoricamente, supostamente a relação de amor com essa mulher. Vizinhos, 21%. E ex-cônjuges, ex-companheiros ou ex-namorados, 15%. E aí tem um outro dado que diz que 42% das agressões ocorrem em casa. E para finalizar, para a gente falar muito de número aqui, 52% das vítimas não tomam qualquer providência em relação a essas agressões. O senhor acha, a gente pode inferir que essa falta de comunicação das mulheres, a falta de atitude das mulheres em relação a isso, estaria muito relacionada a essa proximidade com a agressão, com o agressor? Sim. Está muito ligado à questão cultural e social. Não é só a proximidade com o agressor, mas é a nossa formação que diz que a mulher tem que ser submissa ao homem. É o nosso condicionamento social de que a mulher, para ser feliz, tem que casar. É o condicionamento de que quando a mulher casa, ela tem que ter filhos. Então, enquanto a mulher está solteira, a pressão social que tem para que ela se case é muito grande. Olha, vai ficar para titia. Olha, está ficando muito velha. E aí, quando casa, começa. Olha, mas vai passar do tempo, daqui a pouco não pode mais engravidar. Olha, você só vai poder ter um filho. Quando tem um filho, é assim, nossa, mas vai parar no primeiro, filho único é problemático. Então, a mulher recebe uma carga e uma pressão muito grande para permanecer na relação. E o homem, por sua vez, tem um condicionamento muito grande para que ele seja provedor e para que ele seja viril. Então é muito cobrado do homem essa virilidade e esse papel de provedor. E aí é muito comum na sala de audiência eu recebo uma mulher e ela me diz assim, doutor, o problema dele é quando bebe, porque ele é um bom pai, e ele não deixa faltar nada em casa. Quando ela diz ele é um bom pai, ela está falando do aspecto da virilidade, né? Ele é um reprodutor. Quando ela diz que não deixa faltar nada em casa, ela está reconhecendo nele o provedor. E quando ela vira para o juiz e fala assim, doutor, o problema dele é quando bebe, em outras palavras, quando ela enaltece esses papéis, ela está dizendo assim, olha, mas ele é o meu homem. A história infantil da Branca de Neve que foi beijada lá pelo cavaleiro, ele é o meu príncipe. Foi ele que me beijou. Foi ele que me despertou. Então, é como se ela falasse, juiz, você vai me tirar logo esse homem? Logo esse que preenche os requisitos de viril e de provedor? Então, aí vem a família. Minha filha, não faça isso. É a primeira vez que ele te agride, o seu pai também era assim, o seu avô também era assim, a sua avó nunca registrou ocorrência, ele vai acabar perdendo emprego, quem vai sustentar os filhos. Então, a mulher ela é massacrada pela sociedade para permanecer numa relação e para permanecer em silêncio.
há muito tempo a mulher é calada, ela não tem voz, ela não tem um espaço de fala. Então, quando você exige dessa mulher que ela tome a iniciativa, que ela, eu costumo até dizer assim, que ela rompa com aquele meio social que ela vive, passa na frente da casa de todos os fofoqueiros, chega na delegacia, registra a ocorrência. Então, ela, além de ter enfrentado a comunidade, ela vai enfrentar um ambiente que para ela é hostil, ela não é acostumada com aquele ambiente, vai relatar para uma pessoa estranha a intimidade da casa dela. A casa é um espaço de proteção, mas a dela é um espaço de agressão. Então, ela vai ter que trazer à tona isso aí, enfrentar tudo isso aí, depois ela vai repetir no judiciário essa mesma acusação, e aí ela começa a receber pressões de dentro de casa. Aí é o filho que diz, por exemplo, mas mamãe, o pai está preso por sua culpa, foi você que chamou a polícia. A família começa a pressionar, olha, ele está preso porque você denunciou. Então ele vai perdendo, ela vai sendo responsabilizada por ter pedido ajuda. E aí qual é o problema que nós temos? Nós temos um problema da mulher que silencia, como foi trazido aqui 52%, e as mulheres morrem e a gente pensa, mas nós temos uma lei fantástica. Sim, só que as mulheres não estão sendo estimuladas a procurar os equipamentos. Elas encontram ainda dificuldade para romper com muitos obstáculos que o Estado precisa dissolver para que as mulheres tenham acesso à delegacia, tenham acesso ao judiciário. Nós temos, por exemplo, uma pesquisa em São Paulo que dos feminicídios ocorridos no período pesquisado, apenas 3% das mulheres tinham medida protetiva. As outras 97% não tinham medida protetiva. Então, isso mostra que quando a mulher procura o Estado, ela começa a ter acesso ao que a professora Lia colocou, por exemplo, um grupo de reflexão para o agressor. Nós temos um trabalho aqui fantástico, com um êxito já experimentado em outros tribunais, que o grupo de reflexão para homens, ele produz um efeito muito positivo naqueles homens, e ainda que eles não continuem naquela relação inicial, eles vão fazer parte de outros relacionamentos e eles tendem a repetir a agressão ou não, dependendo do trabalho que foi feito. Então, se você faz um trabalho com esses homens, eles mudam essa percepção. Agora, a gente tem uma lei fantástica, é considerada a terceira melhor legislação do mundo, mas ela não está implementada. Em poucas cidades, não é? Queria ouvir a deputada Natália Bonavides, PT do Rio Grande do Norte. Deputada, a gente falou aqui logo na abertura do programa de uma série de coisas que eu tinha pautado para a nossa conversa. A questão cultural, o homem que acha que a mulher é propriedade dele, que por isso ele tudo pode, né? A trata como um bem, né? Como um produto. E um outro estudo, não vou entrar em detalhes de números, senão fica muito número, um outro estudo feito no Ceará, com o Instituto Maria da Penha, mostra que grande parte das mulheres que são vítimas de agressão doméstica, elas viram isso na sua casa, como o juiz comentou, mas sua avó passou por isso, sua mãe passou por isso, assim como os homens agressores também viram, né? Então, é o que os estudiosos chamam de transmissão intergeracional da violência doméstica. Essa violência vai passando de geração em geração. Queria ouvir um pouco em relação a isso. E sabe o que é mais triste? A gente vê que em alguns casos que aconteceram recentemente, esse ano mesmo, os agressores são pessoas jovens, de 20 e poucos anos. E, ou seja, a gente vê que esse ciclo que você acabou de mencionar não foi quebrado. Eu compartilho muito da visão dos colegas que me anteciparam agora, me antecederam, que é uma questão cultural. A nossa sociedade é muito machista, a professora enumerou vários aspectos do machismo que eram mesmo institucionalizados, estavam na norma. Se a gente for ver, deputada, não faz nenhum século que as mulheres podem votar. Então, o papel inferior da mulher, o valor inferior da mulher era literalmente posto na lei. E isso não se acaba de um dia para a noite. Então, são conquistas muito grandes as que a gente tem, como a Lei Maria da Penha, mas a gente tem que entender que é um processo cultural de séculos e que a gente, para enfrentá-lo, vai ter que entender que, mais do que só punir, a gente vai ter que buscar medidas que estabeleçam uma mudança cultural. Por exemplo, esse programa de grupos reflexivos com os homens, no Rio Grande do Norte, nós também temos esse programa, coordenado pela promotora Érica Canuto, e o índice de reincidência é praticamente zero. E eu acho que aí a gente tem que investir, nessa questão da mudança cultural, porque o dado que foi mostrado aqui no início do programa, mais de 70% dos agressores são pessoas conhecidas da vítima. Muitas vezes
esposos, companheiros, ex-companheiros, ex-namorados. E os vizinhos agora Os assumiram o vizinhos, protagonismo. cresceu muito esse ano. E a gente vê como isso demonstra. A violência que a mulher sofre não é uma violência que você está andando na rua e é assaltado, né? A violência urbana típica que qualquer pessoa pode sofrer. A gente está falando aqui de uma violência específica sofrida pela mulher, a violência doméstica, a violência de gênero, e que isso demonstra muito como a mulher é objetificada, né? Como é tratada como propriedade. Tanto são os casos de assassinatos, de feminicídios que ocorrem exatamente após um término de namoro que não é aceito pelo ex-companheiro, que vai lá e, bom, é minha. Se não é minha, não é mais ninguém. E eu queria só, antes, né, de finalizar, ressaltar 2 pontos muito essenciais nesse debate, né, que é a questão de raça e classe. O que eu quero dizer com isso? Todas as mulheres estão sujeitas à violência de gênero, né? Inclusive não só em casa, mas no trabalho, através do assédio sexual, no transporte público. Mas a gente tem que sempre levar em conta que, além do fato de ser mulher, quando existe uma situação de classe economicamente vulnerável, quando existe, por exemplo, uma situação de ser uma mulher negra, aí a gente vê situações ainda mais graves. Não é à toa que a Lei Maria da Penha conseguiu diminuir o número de feminicídios para as mulheres brancas, mas não conseguiu esse êxito em relação às mulheres negras. O feminicídio aumentou em relação a elas. E a questão econômica também tem muito impacto em se a mulher vai ser capaz de romper com aquele ciclo, né? Se ela vai ser capaz de ter um sustento após. Um dado muito triste, né? Muito deprimente mesmo, é que o número de denúncias de assédio sexual no trabalho caiu agora no período de crise econômica, porque quando a mulher tem medo de perder o emprego, ela está menos à vontade para fazer uma denúncia que pode acabar no fim daquele vínculo de emprego, né? Então são essas questões todas interligadas que fazem essa situação que a gente tem muito triste. Deputada, hoje. Como você comentou a questão de grupos específicos, eu estava lendo para preparar esse programa, eu li uma coisa que eu fiquei estarrecida, o chamado estupro corretivo. Isso é uma aberração. Que muitas vezes é coletivo também. Exato. São homens que pegam mulheres lésbicas e estupram aquelas mulheres para elas aprenderem o que é um homem e de repente passar a gostar de um homem. Eu fiquei estarrecida com isso. Tem coisas que acontecem no nosso país, no mundo, que a gente custa acreditar, né? Mas as mulheres LGBT, né, que são as mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, elas são sujeitas a esse tipo de violência grotesca, que é alguém achar que pode corrigir, né, mudar a orientação sexual de uma mulher ou sua identidade de gênero através do estupro. E imagine assim, o tamanho da aberração que isso significa, mas acontece, né, com as mulheres do nosso Brasil, e isso só demonstra como existe essa relação, né, de achar que existe um poder sobre as mulheres, né, de definir a vida das mulheres e que a violência sexual é uma das formas utilizadas. Eu não sei se a deputada também passa por isso, nós que somos parlamentares, que estamos na vida pública da política, quando às vezes eu posto alguma coisa nas redes sociais, vem pessoas para discordar que me ofendem me ofendem por ser mulher e com xingamentos de caráter sexual. Então, literalmente, se usa essa questão sexual como uma questão de exercício de poder para oprimir, né, e, enfim, impedir as mulheres de agirem como queiram, né? Isso é uma questão gravíssima que também se demonstra em vários aspectos das nossas vidas. Eu quero ver a deputada Renata Abreu, mas antes eu quero lembrar você que o nosso diretor está colocando ao longo do programa, vai colocar o tempo todo na parte de baixo da tela, as várias formas de contato com a Central de Atendimento à Mulher. Que pode ser pela internet, tem aplicativo próprio para fazer isso, você pode baixar no seu telefone, o 180. Então, ao longo do programa, fique ligado, de repente você anota. Espero que não precise, mas se preciso for. Deputada Renata Abreu, Podemos de São Paulo. Deputada, a senhora aqui está no 2º mandato, aqui na Câmara, né? Foi falado aqui, entre vários aspectos, a questão da empregabilidade dessa mulher, né? Uhum. E as pesquisas mostram também que as mulheres que são vítimas de violência, elas tendem a ter mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho. E quando estão no mercado de trabalho, de se manter no mercado de trabalho. Eu queria ouvir um pouco em relação a isso. É claro que essa questão da violência é uma coisa que precisa ser debatida muito profundamente, gera um transtorno psicológico muito grande numa mulher. Eu participei de alguns grupos com mulheres que sofreram essa violência e é triste ver que muitas se sentem culpadas pela violência que elas sofreram, né? Inclusive, tem muito se dito o aumento dos casos de violência contra a mulher. O que eu entendo muito é que aumentou as denúncias desses casos justamente por um momento. Eu falo que eu e a Natália, a gente é o início de uma revolução.
Porque essas mulheres que vão para o mercado de trabalho, essas mulheres que tomam a coragem de enfrentar um novo momento, que antes ficavam em casa submissas com a dependência econômica, como o doutor falou, e que muitas vezes sofriam calado a violência que estavam vivendo dentro de casa, a partir do momento que ela sai para o mundo, que ela toma o seu lugar no ambiente de trabalho, toma a frente das coisas, ela se sente mais encorajada a denunciar. É o caso que aconteceu, inclusive aqui recentemente, do próprio João de Deus, sim, que quando uma denunciou, olha o histórico que chegou de denúncias, né? Então, esse encorajamento é muito importante. E a mulher, naturalmente, quando ela sai do seu ambiente de casa para ir para o mercado de trabalho e ela sofre esse tipo de violência, inclusive no trabalho, é difícil você, muitas vezes, entender aquele momento e querer continuar. Então, é um desafio que nós temos que viver cultural, sim, eu concordo com a Natália. Que parte dentro de casa. Eu sou filha de um pai que sonhava em ter filhos homens e que falava, você não pode sair porque você é mulher, você não pode viajar com seu namorado porque você é mulher. Né? E a senhora é de São Paulo. E eu sou de São Paulo. Né? Eu acho que escolhi a política, inclusive, para enfrentar isso. Eu digo São Paulo porque a tendência é a gente achar que, por exemplo, no Rio Grande do Norte, isso é ainda mais comum nos estados do Norte e do Nordeste. Nós estamos falando de São Paulo, né? O principal estado do país. Né? Pois é. Isso em todas as camadas sociais. Nós temos, na área que atua no Núcleo Bandeirante, nós temos ali o Parkway, que é um setor de mansões, e temos também outras regiões mais pobres, que você percebe a violência entre as pessoas com mestrado, mas também com doutorado, mas também com pós-doutorado, e também com o analfabeto, com aquele que mora na casa de madeirite, mas aquele que mora numa mansão que tem 3, 4 carros importados na garagem. A violência ela é bem democrática nesse sentido. O caso recente do Rio de Janeiro, né, um estudante de direito, advogado, fazer uma violência... Né, ou seja, tem um esclarecimento, ele é um estudante de direito, ele sabe as penalidades daquilo. Então, é uma reflexão que... Professora, a senhora queria fazer um comentário, pouco? É que o feminicídio também, mesmo aqui no Distrito Federal, você tem recentemente um estudante mata a sua colega dentro de um laboratório dentro da UNB. Ele com 19 anos e ela com 20. E numa situação de tortura mesmo, quer dizer, fez ela tomar um clorofórmio, e depois amarrou e matou e desfigurou o corpo. Ao mesmo tempo, na área rural, em Brasília, também uma outra idade, um homem negro mata uma mulher negra, ele com 58 anos, ela com 61. Então, com a machadada na cabeça. Ou seja, eu estou querendo dizer que nós estamos falando da questão cultural, da questão crônica, mas nós também temos que pensar que essa cronicidade da violência, ela chega àquilo que a gente pensa que é uma barbárie, porque o feminicídio, em grande parte, desfigura os corpos também. Então, e jovens, classe média, pobres, negros, brancos, então se tem um número maior, como a deputada colocou, de mulheres negras que estão sendo assassinadas, nós temos que ver que também é uma democracia em todas as classes, né? E que nós temos que pensar que às vezes o racismo envolve a todos, brancos e negros também, porque as mulheres negras, em grande parte, são mortas por homens negros. Então nós estamos num problema seríssimo, eu diria. Então, eu acho que a questão da violência é uma questão fundamental a ser pensada, porque aquilo que se disse assim, estrutura uma violência que não se faz só contra as mulheres. O aprendizado da violência, inclusive de homens contra homens. O aprendizado de que a solução de conflitos é através da violência. Então, isso é muito sério. E eu só queria até, quando você estava falando, que as mulheres ficam com menos facilidade de denunciar na questão do trabalho, mas vejo que quando é desconhecido, a grande parte na hora que você tem importunação sexual, na hora que você disse que podia fazer denúncia para homens desconhecidos, elas estão começando a crescer, porque desconhecidos, supostamente, alguém que passa por trás e mexe na na mulher, é um desconhecido. Então você pode
denunciar, porque você denuncia assim como te roubam a bolsa, o celular, etc. Quando é conhecido, essa que eu acho que é a grande questão, o grande problema para a justiça e para os nossos serviços. É porque, como disse o juiz, é muito mais difícil você denunciar aquele que você conhece, aquele que você Acho que a deputada gosta. Natália quer fazer um comentário sobre isso antes da gente ir para o intervalo. Eu ia comentar essa questão sobre raça e classe, que não é no sentido de que há mais agressão. A gente sabe que há agressão em todas as classes, pessoas pobres, pessoas ricas, em todas as etnias. Mas se trata aqui de como você vai ter os instrumentos para ter acesso à justiça, por exemplo. Claro, e aí, com nesse certeza. sentido, né, a gente tem várias pesquisas que demonstram que as mulheres negras e que as mulheres pobres vão ter muito mais. E é por isso, né, isso explica, inclusive, por que a Lei Maria da Penha não funcionou para as mulheres negras nesse sentido, porque o número de feminicídios aumentou, né, enquanto para as mulheres brancas diminuiu. E aí, nesse sentido, quando a gente vai pensar as políticas públicas que vão ser necessárias para enfrentar o problema, são aspectos que a gente tem que levar em conta. Né? A gente, lá no Rio Grande do Norte, por exemplo, hoje não tem nenhuma delegacia da mulher que faça plantão, que abra no fim de semana. Simplesmente, as mulheres só podem ir à delegacia da mulher de segunda a sexta, de manhã e de tarde. Que então, é quando aquele pai amoroso costuma beber com mais frequência. Exatamente. Exatamente nos horários em que há mais vulnerabilidade, lá a gente está sem acesso a isso. Então, imagine uma mulher que não tem condição de ter acesso a um advogado, né, para colocar essa denúncia para frente, ou que tem um aparato, um apoio familiar material para poder, naquele momento, sair de casa e não passar fome por causa disso. E aí, nesses aspectos, a gente vai ver que esses recortes são muito importantes, sim, para se formular as políticas públicas. E uma distribuição muito desigual regional, porque os municípios não têm, os pequenos municípios não têm delegacias, não têm varas especializadas. Então, a distribuição regional, como ela é tão distinta, a desigualdade é tão grande, que você tem delegacias das mulheres juizados, especialmente nas capitais. Então, aí você tem uma população que absolutamente não tem condição. Eu preciso ir para o intervalo, mas antes de ir para o intervalo, eu pedi para elaborar uma arte que a gente vai citar alguns tipos de violência contra a mulher que muitas vezes não são identificadas como violência contra a mulher. A própria mulher não consegue perceber que aquilo é uma violência. E isso essa violência, essas formas que eu vou colocar, elas estão na legislação e são violência sim. Vamos lá? Também é violência contra a mulher: humilhar, xingar e diminuir sua autoestima. Tirar sua liberdade de crença. Fazer a mulher achar que está ficando louca. Controlar e oprimir a mulher. Expor a sua vida íntima. Então, essas são algumas formas. Na volta do intervalo, a gente vai mostrar outras formas. E na volta do intervalo, a gente vai discutir, sair um pouco do diagnóstico e ver o que o Congresso Nacional, Câmara e Senado podem fazer para ajudar a reverter esse quadro. A gente volta já, não saia daí. Olá, o Inspeção Nacional está de volta. Hoje nós estamos falando sobre violência contra a mulher. E eu vou pedir para colocar agora no ar a segunda parte de uma cartela que a gente elaborou, que mostra um conjunto de práticas que são violência contra a mulher, mas que muitas vezes não são identificadas como tal. Vamos lá? Atirar objetos, sacudir e apertar os braços. Forçar atos sexuais desconfortáveis. Impedir a mulher de prevenir a gravidez ou obrigá-la a abortar. Controlar o dinheiro ou reter documentos dessa mulher. Quebrar objetos da mulher. Então, todas essas práticas são condenadas e estão previstas na Lei Maria da Penha. Então, é importante a mulher estar atenta a isso. Porque muitas vezes a violência que culmina em atos bárbaros, como o feminicídio, começa com pequenos atos, com pequenos gestos no dia a dia. Deputada Renata Abreu, ao terminar o primeiro bloco, eu falei que eu queria fazer esse bloco agora falando de soluções. O que o Congresso Nacional pode fazer em relação a isso? Então, eu até trabalhei muito nessa questão dos projetos de lei para a gente combater, de fato, essas questões. Primeiro incentivar as denúncias, para você identificar os agressores. Então, como incentivar as denúncias? A maioria das mulheres, quando sofre uma violência, elas vão para o hospital, mas não vão para a delegacia denunciar. Por uma série de razões. Como disse a doutora, até muitos dos municípios, você não tem uma delegacia da mulher. Então, ela acabou de sofrer uma violência, às vezes até sexual, e ela vai para uma delegacia falar com um homem. Então, naturalmente, você já tem
uma restrição nesse formato. Então, um dos projetos que inclusive eu propus é para que em todas as delegacias tenha pelo menos que ela seja preferencialmente atendida por uma mulher, que já facilitaria. Outra questão é o seguinte: nos hospitais, o médico que atende aquela mulher vítima da violência, muitas vezes ele identifica que ela sofreu a violência e ela não vai na delegacia denunciar. Então, um dos projetos que já foi aprovado na Câmara, de minha autoria, que já está no Senado, inclusive, é aquela que obriga o profissional de saúde a registrar no prontuário médico quando identificar os casos de violência contra a mulher e enviar às autoridades policiais para que haja investigação. Isso acontece com aborto provocado, não acontece? Sim. Quer dizer, com o aborto provocado acontece. Sim. Então, quando a mulher, sob o ponto de vista da lei, ela está praticando um crime, o médico tem que denunciar, notificar. Mas quando ela está sendo vítima disso, exatamente. não. Então, esse projeto foi um avanço, já está no Senado Federal, né? E seria uma forma de aumentar a investigação, porque essas mulheres ficam caladas. Né? E a outra seria incentivar, por meio de campanhas publicitárias, para que essas mulheres tenham a coragem, que esses agressores tenham medo, sejam punidos e que elas não se calem. O pior silêncio, o pior pecado vai ser a omissão dessas mulheres. É a forma mais difícil da gente conseguir prevenir, se a gente não entender aonde está o problema. E assim, a sociedade também parece estar despertando para que não existe aquele conceito que de briga de marido e mulher não se mete com mulher. Se mete sim, né? Foi esse o tempo que não se podia meter, né? Essa moça que o senhor comentou, que foi vítima de violência no Rio de Janeiro, ela inclusive disse recentemente numa entrevista, ela falou assim, eu gritei muito. Se alguém tivesse me socorrido antes, eu não teria passado tanto tempo sendo agredida. 4 horas. 4 horas. Mulher sendo agredida, torturada e apanhando. Mas tem ações, mas, desculpa, tem ações interessantes que têm se propagado, como a do apito no metrô, né, que tem tido um resultado muito interessante. E inclusive recentemente foi pego no metrô, não sei se vocês viram essa notícia, e são ações como essa, de educativas. Como é que é a ação do apito no metrô? Eles distribuem apito para as mulheres no metrô, e quando chega um homem abusando, encostando, encoxando, elas apitam, e aí vai todas as mulheres, todas contra os homens, enfim, e tem tido um resultado muito positivo. Então são ações de esclarecimento que mostram que ela não está sozinha. Então, quando uma mulher ouve um apito, já tem uma união. Então, eu quero ouvir o juiz Benhur em relação às sugestões da deputada, mas entrando já nessa ideia de que a sociedade como um todo também pode ajudar, já que é um problema cultural, como trouxe a professora já na abertura do programa, né? Tão enraizado, a gente não pode deixar, acho que só a cargo do Estado tentar resolver isso. Nós, como sociedade, temos que ajudar. Aí eu vou pedir para colocar no ar um cartaz que tem sido afixado em banheiros de alguns bares e restaurantes, e ele diz assim, o cartaz: ei moça, você está em um encontro que não está indo muito bem? Você está em um encontro e a pessoa não é quem ela diz ser? Você não está se sentindo segura? Estamos aqui para ajudar. Apenas vá até o bar e peça o drink La Penha. O bartender irá chamar o segurança para te acompanhar até o seu carro, Uber, táxi ou até chamar a polícia se necessário. Então é a sociedade também participando desse esforço. Doutor Benhur, eu gostaria de ouvir em relação às ponderações da deputada Renata. São muitas ações que podem ser adotadas na prática para proteger essas mulheres. Eu percebo já uma certa mudança da sociedade no socorro a mulheres que estão vivendo uma situação de violência doméstica. Eu tive, por exemplo, um caso em que foram os vizinhos que gritaram, foram os vizinhos que chamaram a polícia e que contiveram o agressor até que a polícia chegasse, mas a cozinha da casa estava toda ensanguentada porque se não tivesse acontecido a intervenção, ele teria matado a mulher. Com golpes de faca. Então foram os vizinhos que chamaram a polícia e que fizeram a intervenção. É muito importante quando o comércio e essa prática, a gente já até levou uma proposta que ela poderia ser encampada pelas associações de bares de todas as grandes cidades e pequenas cidades, bares e restaurantes, para que houvesse uma parceria entre a polícia e essas associações no intuito de dar uma efetiva proteção a essa mulher. Isso é uma coisa
fácil de se concretizar. Mas nós já temos ações que a gente precisa levar a cabo e que já estão previstas na lei, como, por exemplo, a implantação dos juizados nas grandes cidades, mas também nas médias, também nas cidades menores. O DF tem 19 juizados especializados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios em funcionamento aqui no Distrito Federal, e nós temos uma população aí em torno de 3 milhões de habitantes. Então, essas ações mais concretas, o Ministério Público tem um número grande de promotorias, a Defensoria está participando, a OAB está participando, são várias ações realizadas no intuito de facilitar o acesso dessa mulher ao sistema de justiça, que a gente pode já implementar com a legislação que tem. O que a gente precisa é que haja uma vontade política em tirar do papel, concretizar, em sair do papel. A Lei Maria da Penha tem várias. Nós temos, por exemplo, a experiência aqui, em parceria com a Polícia Militar e também agora com a Polícia Civil, com a Detran e Corpo de Bombeiros, de trabalhar com esses agentes de polícia quando eles se envolvem em algum episódio de violência doméstica. É um trabalho diferenciado com eles, mas temos também uma formação para todos os policiais militares em gênero e na Lei Maria da Penha, desde o soldado até o coronel. E não é só quando ingressa na polícia, é quando ele ingressa, mas também quando ele faz ascensão na carreira. Então, isso faz com que, dentro de um tempo, todo policial militar do Distrito Federal, seja coronel, major, capitão, soldado, cabo, sargento, todo policial militar tenha passado por uma formação. Isso vai mudar a forma como a mulher vai ser atendida, ela vai sentir um estímulo para denunciar, porque ela vai ter um acolhimento diferenciado, não é? Então, são medidas que já estão previstas em lei e que nós precisamos concretizar. Nós temos um ADEAN que funciona 24 horas, 7 dias por semana, de fácil acesso para a população. Então, esses equipamentos do Estado, eles precisam, de fato, estar funcionando. Uma Secretaria da Mulher no Estado, que recuperamos aqui no Distrito Federal, antes a Secretaria se fundiu com outras 4, hoje a gente tem uma Secretaria da Mulher, temos a Procuradoria da Mulher no Legislativo, que é tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado, mas nós temos também na Câmara Legislativa do Distrito Federal, uma Procuradoria atuando. Nós temos parcerias, grupos de estudos, e eu conheço a professora Lia, de grupos de estudos que ela participa na UNB, estudando a questão de gênero. Então, são muitas ações. Agora, uma grande ação que precisa ser implementada, e nós temos que pagar o preço que for, é na área da educação. Isso. Nós precisamos investir nas nossas... Vamos ouvir a professora. Sim, nós precisamos investir nas nossas crianças. E aí, já passando aí o gancho para a professora, mas nós temos um projeto no Distrito Federal chamado Maria da Penha Vai à Escola, que trabalhamos todos os profissionais de educação antes de trabalhar com as crianças. Quando a criança leva uma demanda, aquele professor já teve uma formação para saber o encaminhamento adequado. Professora, e esse professor que tem essa formação, ele pode inclusive ser um facilitador para identificar uma agressão que esteja acontecendo naquela casa? Ah, não, com certeza. Se você tiver uma capacitação, inclusive dos professores, ou seminários, porque você tem seminários que são multiplicadores, você fala com alguns que passam aos outros. Então, essa percepção da existência da violência com seus alunos e alunas é fundamental. Poder falar, aí tem a ver também com o Congresso, não há como não falar de gênero. Não é possível o Plano Nacional de Educação estar interdita a palavra gênero. Por quê? Porque você minimiza que a grande questão é você pensar contra a discriminação sexual, contra a discriminação de gênero, contra a discriminação racial. Então, nós precisamos repensar. E eu espero que a nossa bancada feminina tenha um peso muito importante para fazer lembrar que a área de educação precisa de uma política educacional que seja contra toda e qualquer discriminação, especialmente a discriminação de gênero, porque ela é fortíssima. É contra as mulheres, é contra homossexuais. Então, isso é fundamental que se ataque isso dentro da escola, que se aprenda. Por quê? É bobagem dizer que na família se aprende isso, porque a família, nós estamos sabendo, a família, o assédio sexual é feito contra as crianças, contra conhecidos, são parentes, são pais, são padrastos, são irmãos, são tios, que fazem assédio sexual, que há estupro,
que a violência física. Então, a gente não pode imaginar, nós gostaríamos, família é uma questão fundamental, mas é uma questão que nós temos que saber que é o lugar de conhecidos, é o lugar de afeição, mas é o lugar também do espaço do perigo, como dizem alguns, o perigo mora dentro, né? Então nós temos que pensar que nós temos que ter uma educação e também uma educação familiar que retire a questão da violência, mas nós precisamos uma bancada feminina forte que mostre que isso não é brincadeira. O Brasil é um índice de violência contra as mulheres altíssimo. É altíssimo. 4,8 mulheres são mortas. 5 nos Estados Unidos é os 2 sexos. Quer dizer, nós não estamos brincando. Nós só temos tantas mulheres percentualmente por 100 mil, quanto nos Estados Unidos, que a gente pensa como violento, chega a 5. Então, a questão é muito forte. Então, eu acho que o plano educacional, a educação é fundamental. Sim, as denúncias podem ser feitas por qualquer um, a denúncia pode ser feita, mas o apoio e o convencimento é mais importante. Professora... Eu acho que o médico é mais importante ele convencer do que necessariamente ser obrigado a denunciar, porque é alguma coisa assim que, inclusive, a ética médica diz que tem coisas que são de privilégio, mas que ele não passe despercebido, que o médico não veja, que não fale, que não convença. É isso que nós temos, assim, o tabu de falar da violência não é só da mulher, é de todos. Então, nós temos que falar para poder resolver. Professora, eu queria só ouvi-lo em relação a um ponto rapidamente, já passar para a deputada. A senhora falou na sua primeira fala sobre a questão do emprego também. Em relação à empregabilidade dessa mulher que é vítima de violência e da manutenção, não só de dar o emprego, manter essa mulher no emprego, você acha que existe alguma coisa do ponto de vista legal ou de políticas públicas? Tem alguma sugestão em relação a esse aspecto? O ideal seria que você, no momento da violência, no embate, que essa mulher, que ela pode ir para uma casa-abrigo, mas ela não tem recurso para um emprego. Então, você teria que ter, em determinado momento, pelo menos por um período curto, uma possibilidade de emprego ou receber alguma coisa para ela poder sobreviver a esses primeiros meses. Eu quero colocar aqui duas observações das participações que chegaram. O primeiro foi por Twitter, de Amanda Alvarenga. Ela diz o seguinte: o machismo é historicamente uma relação de poder. Se dá em diferentes recortes raciais e de classe. Em posse desse poder social, o homem, seja esclarecido ou não, se sente imbatível. É necessário romper com o machismo estrutural para salvar a vida das mulheres. Acho que a Amanda resumiu boa parte do que nós discutimos aqui no primeiro bloco, né? Porque a questão cultural que eu falo é o machismo, que ele é estruturante, é isso mesmo. E o André Luiz, de São Miguel, Alagoas, ele diz: não sou a favor do crime contra a mulher, mas minha pergunta é, nesse pacote anticrime do Sérgio Moro, há um endurecimento sobre o mesmo, sobre esse assunto? Bom, Miguel, não sei se as deputadas sabem responder, mas o pacote do Sérgio Moro vai ser objeto de expressão nacional logo após o Carnaval. Então, você já fica ligado que a gente pode tratar desse tema também. Queria ouvir a deputada Natália Bonavides também agora. Posso aproveitar até para abordar essa questão, porque já que a gente está discutindo formas como o Congresso pode atuar, e eu queria abordar exatamente 3. E uma das que eu ia falar era exatamente em relação ao pacote que chegou para a gente aqui na Câmara, que conhecido como pacote anticrime, né, redigido pelo ministro Sérgio Moro, e um dos aspectos é que ele não traz nenhuma medida específica para enfrentar o feminicídio, né, mesmo que a gente esteja vendo que esse ano a gente está tendo um crescimento muito significativo, mas o segundo aspecto é que ele traz um retrocesso imenso, quando ele traz que uma das formas de possibilitar que não seja considerado crime, aquele crime, é se o agente agir com surpresa ou forte emoção. Violenta emoção. Por mais que pode não ter sido a intenção, mas nós, do movimento dos direitos das mulheres, a gente passou muito tempo para tirar da lei dispositivos, artigos que permitiam que os homens justificassem defesa da honra, fui ofendido, justificassem coisas do tipo para assassinar mulheres. E com esse texto que veio no pacote, de que a surpresa, a forte emoção pode dar margem a não haver aplicação da pena, isso traz uma margem perigosa, isso traz uma brecha perigosa para que isso volte a acontecer. Não é à toa que, dias depois de esse pacote ter sido discutido na imprensa, esse caso do Rio de Janeiro, em que a mulher foi espancada por 4 horas, o agressor já está dizendo que estava fora de si. Então, acho que isso é algo que a gente vai ter que debater com bastante cautela na Câmara, porque traz uma brecha muito perigosa. E para abordar 2 outros aspectos, um é sobre a flexibilização de armas,
Em janeiro a gente teve um decreto que facilita o acesso a ter armas em casa. E a gente sabe, por exemplo, em 2016, mais da metade dos assassinatos de mulheres foram com arma de fogo. Imagina-se o caso que o juiz Ben-Hur trouxe, de que a mulher estava sendo esfaqueada, mas foi socorrida pelos vizinhos. Se o agressor tivesse uma arma, se tivesse um revólver, essa mulher não ia ter chegado, né, à sua vara, porque com a arma as chances de a mulher sobreviver àquela agressão diminuem absurdamente, porque a arma só serve para isso, né? Então também é outro tema que eu acho que nós, deputadas mulheres, temos que discutir com muito cuidado, né? Porque essa questão da flexibilização de armas, mesmo a arma em casa, porque a gente está vendo que em casa é um dos ambientes em que se sofre muita violência. Exatamente. E quando se tem uma arma dentro de casa, nós vemos nessa situação um risco maior ainda das vidas das mulheres serem perdidas. E se a senhora me permite, né? nessa questão da violenta emoção, uma coisa que poderia ser feito é excluir desse pacote de crime os crimes de competência da Lei Maria da Penha, assim como foi feito em relação à Lei 9.099. Ela não se aplica, o Supremo já declarou constitucional, ela não se aplica nos crimes da Lei Maria da Penha, nas questões examinadas sob o viés da Lei Maria da Penha. Então seria o caso, vai apresentar o pacote? Que é uma outra legislação, né? Vai, exclui, mas o feminicídio, ele passa também por algum viés da Lei Maria da Penha. Então, pessoal, em se tratando de vítima, mulher, não se aplica o pacote. Seria algo assim, a grosso modo, né? São coisas que a gente terá que debater. E a terceira coisa, né, que já estou me estendendo, mas eu ia reforçar esse aspecto da educação que já foi colocado, né, pela professora, pelo juiz e com certeza a deputada compartilha. A gente tem que ensinar nas escolas que as mulheres não valem menos. A gente tem que ensinar nas escolas que são direitos iguais, porque ver nesses casos que estão tendo repercussão nacional, ver que são jovens agressores, isso dói muito, porque significa que a gente não está conseguindo tratar esse tema nas escolas adequadamente. Essa questão de igualdade de gênero, de violência de gênero, que, né, violência contra a mulher é isso. Então a gente precisa ter uma atuação muito contundente para incluir esses conteúdos nas escolas desde cedo, porque começa desde cedo. Tem uma pesquisa chamada Ser Menina no Brasil, que mostra que a gente é tratada diferente desde muito pequenininha, né? As horas que as meninas gastam lavando louça, arrumando a cama, desde isso, em relação às horas que os meninos passam nessas atividades, já são discrepantes, né? Totalmente diferentes desde 10 anos de idade, né? E assim a gente vai aprendendo, né? Que o nosso espaço é o privado, o espaço dos homens é o público, e isso vai se refletir lá na frente, aqui na nossa composição do Congresso Nacional, em que tem gente que vai dizer que a mulher não tem vocação para a política, né? Quando nós estamos aqui, né, Renata, para provar que não se trata disso, que se trata de construções culturais. Que... Deputada é presidente do partido ainda? Presidente do Poder. Que ótimo, muito bom ver mulheres nesse espaço de poder, porque a gente sabe que os obstáculos culturais para a gente chegar nesse espaço são tremendos, desde essa carga extra dentro de casa, que faz com que as mulheres tenham menos tempo disponível para participar politicamente, até a discriminação mesmo, né, dentro dos partidos, da distribuição dos recursos, das campanhas que efetivamente vão para a rua. Então, é um desafio tremendo e que, na minha opinião, tem que começar desde a escola. As mulheres não valem menos. Só uma coisa, e o conflito interno que essa criança vai ter, né? Exato. Porque ela vai chegar na escola com todo esse conhecimento de igualdade e ela chega dentro de casa e ouve do pai dela, né, que da mãe dela, que ela não pode fazer porque ela é mulher. E gerar esse conflito é a única forma dela não simplesmente introduzir o que está aprendendo, né? O desafio da escola e da transmissão intergeracional, que ela falou. Deputada Renata Abreu, ontem foi aprovada em plenário uma proposta da deputada também de primeiro mandato, Flávia Arruda, do PRDF, de criação de uma comissão externa para acompanhar casos de violência doméstica contra a mulher e feminicídio no país. Né? Essa comissão deve começar visitando os estados onde existe mais ocorrência, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Mato Grosso do Sul, além do DF. E aí eu queria saber se com a sua análise em relação a esse ponto, e se é uma forma de o parlamento sair daqui, de dentro do palácio, e conversar com essas mulheres, de repente trazer de lá para cá decisões e políticas públicas que possam ser realmente implementadas e sair do papel. Maristela, esse tipo de atitude de sair da Câmara é magnífico, porque aqui a Câmara nos toma.
né? A Natália está aí no primeiro mandato, deve ter visto. Quando não é reforma da Previdência, pacote anticrime, você não tem tempo, às vezes, nem de refletir. Então, o fato de você sair abre muitas portas. Lá em São Paulo, inclusive, eu tenho o hábito de criar uma assembleia que chama Sua Voz, Nossa Decisão, com as pessoas participando e quantos projetos bons que saem da sociedade que muitas vezes a gente deixa de ouvir porque a Câmara nos consome. Então, esse tipo de comissão que vai em loco ver o problema traz uma realidade que muitas vezes não chega na Câmara Federal. E muitas vezes a alteração que a sociedade vive, que hoje é muito dinâmico, o último caso de violência contra a mulher teve um elemento muito interessante, que foi a questão da era digital que a gente vive, porque tudo começou por causa de uma interação digital, né, que antigamente existia uma relação pessoal, olho no olho, e hoje simplesmente um aplicativo, você cria um sentimento de confiança com relação a outrem que você nem conhece. Então, se a Câmara não sai daqui para entender o que é essa nova realidade e enfrentar os novos casos com as novas peculiaridades, esses projetos de lei não são atualizados. Então, esse tipo de iniciativa é louvável e precisa ser feita de forma permanente com os problemas que a sociedade enfrenta. É uma vitória para nós. Recentemente apareceu na televisão uma experiência que tem sido muito bem sucedida em Pernambuco e já tem projeto de lei para que isso seja federalizado, que é a tornozeleira com sensor, se é o que eu posso dizer assim. Então, o agressor, ele está com tornozeleira eletrônica, mas essa tornozeleira tem instalado um sensor e a mulher tem um receptor desse sensor. Então, é estabelecido um raio que esse homem não pode ultrapassar, e se ele passar desse raio, o sensor da mulher apita e na central onde a tornozeleira é monitorada também apita e ele recebe um telefonema, olha, afaste-se daí. Que é a sua avaliação em relação a isso? Eu acho esse projeto fantástico. Ele já tem aplicação em alguns estados, né, como o estado referido, e também em Minas Gerais tem esse projeto em curso. No DF nós temos a tornozeleira eletrônica e temos um Viva Flor, que é uma comunicação da mulher por meio de aplicativo celular, e está evoluindo a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria da Mulher e os órgãos do Executivo, caminhando no intuito de fazer esse casamento do programa que protege a mulher com o programa que o homem usa na tornozeleira, de forma que um fale com o outro e se comuniquem, e em alguns estados a experiência é tão magnífica que a mulher ela é orientada por telefone uma rota de fuga, porque onde está sendo monitorado, eles estão vendo o mapa da cidade, onde o agressor está passando, onde a ofendida está passando, qual a rua que entrou, qual a rua que outra, porque pode ser, por exemplo, um passou pelo outro de ônibus, um ônibus e outro no outro, né? Mas pode ser que ele está a pé perseguindo aquela mulher e caminhando na direção do encontro para a prática de algum fato mais grave, uma violência mais grave. Então, essa iniciativa e outras que vêm sendo adotadas com o uso da tecnologia, eu costumo dizer assim que nós temos que superar as nossas necessidades com o uso da inteligência. A dificuldade que a gente encontra hoje são outras, né? Você tem uma mulher conversando com um homem, ninguém sabe, ninguém da família, ninguém nunca viu os dois, talvez se passaram pelo outro na rua não se conheçam. Então, é muito importante que haja esse uso. A gente tem supostamente uma mulher conversando com supostamente um homem. Porque muitas vezes quem está do outro lado não é aquele perfil que realmente aparece ali. Pode ser um homem conversando com outro, uma mulher conversando com outra. Mas nós temos alguns trabalhos que precisam ser focados também, que demandam do próprio policial, por exemplo. Nós temos um trabalho aqui chamado PROVID, da Polícia Militar, que é um policiamento orientado para os casos mais graves. Então, eu estou num juizado que eu não tenho casos de feminicídio, mas tem uma equipe da Polícia Militar que visita os 20 casos mais graves. E eles não visitam só a mulher, eles visitam a mulher, visitam a família, visitam o agressor periodicamente. Mas, assim, em certas situações já foram feitas 70 visitas num caso, até quebrar aquela tensão. Isso traz para o agressor a visão de que o Estado está agindo. Então, aquela sensação de impunidade somada àquela autorização cultural que ele traz de que o homem pode tudo, que pode bater, que a mulher é objeto, né? Às vezes não só pode, deve, né? Porque é uma forma, ele tem que mostrar a masculinidade, a virilidade dele, né? Exato. Então, isso encontra um freio
numa medida protetiva que é deferida, isso encontra freio quando o policial está fazendo uma visita àquele agressor, isso gera para a mulher uma sensação de segurança. Eu costumo fazer essa distinção, porque o crime de ameaça, ele traz um dano tremendo na vida da mulher. Assim como, por exemplo, a violência psicológica, um xingamento que a gente pensa, eu achei muito importante a referência dos casos de humilhação, de xingamento, e o homem diz para a mulher, por exemplo, você é uma louca, você é uma burra, você é uma anta. E ele vai destruindo a autoestima dessa mulher e ela começa a pensar o seguinte, se não for esse homem, ninguém mais vai me querer. Exatamente. Porque eu estou numa condição péssima, né? Então, esses trabalhos, eles têm essa importância de gerar naquela mulher, uma mulher ameaçada, por exemplo, a sensação de segurança, que é diferente da segurança, mas que causa muito mal, né? Nós estamos aqui à noite, vamos sair cada um para sua casa. Pode ter 1000 assaltantes na rua ou pode não ter nenhum. A sensação de insegurança que a gente ela persiste. Então, esse trabalho de monitoramento, esse trabalho do policial visitando, é um trabalho, eu considero assim, dos melhores de inteligência, fiscalização e acompanhamento. Eu preciso, infelizmente, encerrar o programa. Quero agradecer a sua presença, doutor juiz Benhur Visa, coordenador do Núcleo Judiciário da Mulher do Tribunal de Justiça do DF. Muito obrigada por sua participação. Deputada Renata Abreu, Podemos de São Paulo, presidente do partido político, uma mulher que se destaca na política, né? Deputada Natália Bonavides, PT do Rio Grande do Norte, seja bem-vinda à Câmara dos Deputados, seu primeiro mandato, que desejo sucesso. Professora Eliasa Nota, professora de Antropologia da Universidade de Brasília, muito obrigada também, professora, por mais uma vez estar conosco aqui. Bom, na próxima semana nós vamos falar do pacote anticrime proposto pelo ministro Sérgio Moro. E como a Inspeção Nacional só volta depois do Carnaval, nós vamos encerrar o programa de hoje com um vídeo de uma campanha desenvolvida pela Rede Estadual de Atenção às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Sexual da Paraíba. É da Paraíba o vídeo, mas eu tenho certeza de que a mensagem vale para todo o Brasil. Até a próxima. Meu corpo não é folia, meu bem, não venha com essa não.